Nos últimos 12 meses, as ações da Sanepar não saíram do lugar. E tem gente falando que as ações da Sanepar ficaram baratas demais para ignorar. Tudo isso fica ainda mais interessante quando a gente percebe que a Sanepar pode receber uma bolada no futuro próximo. E tem muita gente falando numa potencial valorização de 40% só por conta disso. Agora, será que a Sanepar tá barata? Será que dá para considerar uma boa pagadora de dividendos? O que tá acontecendo com a Sanepar? Enfim, é isso que eu e o Felipe Almeida vamos te mostrar nesse vídeo. Presta muita atenção, deixa o dedo no like, comenta aqui se você tem ou não ações da Sanepar. Filipão, bora pro vídeo. Bom, e pra gente falar de Sanepar, a gente precisa lembrar que a gente tá falando do setor de saneamento, que tem poucas empresas, inclusive, negociadas na bolsa aqui no Brasil. Essas empresas que são muito consideradas como boas pagadoras de dividendos por estarem num setor perene. Agora, assim como tudo na vida, o setor de saneamento também tem suas dificuldades e os seus riscos na bolsa. E isso acontece porque quando a gente pensa em abastecimento de água e coleta de esgoto, que são as principais funções dessas empresas, a gente precisa lembrar que, em grande parte, o atendimento das empresas acontece em cidades que se espalham de forma horizontal, como a gente tá vendo nessa foto aqui. Ou seja, a gente tem adensamentos populacionais diferentes a depender da geografia que se está. Isso quer dizer que, para Sanepar, por exemplo, passar uma via de coleta de esgoto numa rua cheia de prédios, que nem essa que tá aqui na minha frente, basta ela passar um cano aqui nessa rua e a quantidade de coleta de esgoto que ela vai fazer são de centenas e muitas vezes milhares de unidades consumidoras individuais, que são cada um os apartamentos que a gente vê. Ou seja, com uma infraestrutura um pouco menor, de apenas um cano ou dois aqui na rua, ela coleta milhares de pessoas. Agora, quando esse adensamento vai ficando mais esparso, quando ela vai indo para a zona rural, por exemplo, ela precisa de muito mais metro de tubulação e de infraestrutura para captar cada nova unidade consumidora, uma vez que as casas e apartamentos e pessoas vão ficando cada vez mais distantes umas das outras. Ou seja, a rentabilidade da operação ela é completamente diferente em cada um dos adensamentos. Mas o fato é que todo mundo precisa de coleta, tratamento de esgoto e de água. E o que acontece é que boa parte das vezes as empresas de saneamento acabam tendo que subsidiar a infraestrutura nova de outros espaços que são menos adensados com o lucro da operação que se dá em um espaço mais adensado como o centro urbano. Resumindo a ópera, existe o risco de quanto mais se aumenta a infraestrutura, menor fica a eficiência da operação em termos de lucro. E aí quando a gente fala de expansão de rede nos últimos anos, a Sanepar pretende fazer um investimento de mais de 11 bilhões ali até 2028. Em 2023 foram quase 2 bilhões. Já em 2024, várias vezes a gente viu notícias de novos investimentos com foco em ampliamento na área de esgotamento sanitário. E somente até setembro de 2024 o investimento já estava em 1,4 bi, ou seja, a gente vai chegar perto do que foi 2023. Será que esses investimentos serão eficientes para os acionistas? Será que isso vai apertar a margem da empresa e ela vai deixar de pagar bons dividendos, por exemplo? E como é que a Sanepar pode se valorizar 40%, como a gente já falou desde o começo do vídeo? Até porque tudo isso vai influenciar se a empresa está barata ou não. E para a gente ir ainda mais a fundo, vamos entender os resultados financeiros recentes da empresa, que são do terceiro trimestre de 2024. A gente tem alguns highlights aqui, como por exemplo a receita líquida, que aumentou 10% nos primeiros 9 meses de 2024 quando comparado com 2023, só que o lucro do mesmo período ele reduziu, ou seja, a empresa colocou mais dinheiro para dentro de casa, mas sobrou menos dinheiro lá na última linha. Quando a gente vê essas duas informações, o único insight que se tira aqui é muito simples: o custo da empresa tem que ter aumentado nesse meio termo, e foi justamente o que aconteceu. Em 2024 a gente viu um aumento de quase 15% pelos custos da companhia, onde o principal peso disso tudo foi o aumento de gasto com folha de pagamento, com pessoas, por causa de alguns reajustes salariais, o que aconteceu mesmo enquanto a empresa reduziu o quadro de pessoas trabalhando na companhia. E por conta disso, a margem líquida ficou mais espremida, saindo de quase 25% para 22%, e a dívida da empresa aumentou no terceiro tri de 24%. O fato é que, no fim das contas, o resultado veio muito em linha com o que o mercado esperava. E aí você pode olhar para isso tudo aqui e pensar, poxa, a Sanepar parece um bom negócio. A cotação não saiu do lugar, setor perene, o preço por valor patrimonial está em 0,77 nesse momento, muito abaixo de 1. E ainda mais com essa possibilidade de se valorizar 40%. E é aqui que entra uma grande dúvida da maioria dos investidores. Será que o preço por valor patrimonial somente é suficiente para tomar uma decisão de compra de uma ação? Ou será que com os custos maiores, as obras aumentando para a Sanepar, a margem vai ficar cada vez mais curta e o dividendo, consequentemente, vai ficar menor? E mais ainda, como é que a gente sabe se é hora de investir pesado em ações do Brasil nesse momento com o real mais desvalorizado? Será que não faria sentido pegar esse mesmo dinheiro que iria para a Sanepar e colocar na renda fixa? Ou aproveitar a queda recente do dólar para fazer um novo aporte no exterior, comprar fundos imobiliários que também ficaram baratos? Eu sei que isso é dúvida de muita gente. E é por isso que, se você quiser a nossa ajuda diretamente do Clube do Valor para te mostrar a única estratégia possível para te fazer ter certeza sempre de qual ativo comprar e qual ativo vender, aí eu preciso te convidar para uma análise de carteira gratuita. Um espaço de 1 hora, onde um dos nossos especialistas treinados com as nossas filosofias vai olhar para o teu caso de forma individual, abrir tua carteira de investimentos e ver como é que você pode investir melhor daqui para frente. Fazendo exatamente o que a gente faz para ajudar mais de 3 bilhões de reais de pessoas que confiam o seu futuro
futuro financeiro nos nossos serviços de consultoria de gestão. Para você participar de uma análise de carteira gratuita, eu vou te convidar a fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Como esse encontro é 100% gratuito, você não tem absolutamente nada a perder, no mínimo você tem uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. Beleza, agora vamos entender todo esse contexto que pode fazer a Sanepar valorizar 40%. Por que muita gente está falando isso? Bom, tudo começou lá em novembro de 2022, quando a Sanepar soltou esse fato relevante aqui, falando que ela teria um dinheiro para receber de pouco mais de 4,7 bilhões de reais da União Federal, ou seja, do governo. Basicamente o que a Sanepar estava alegando naquele momento é que a empresa pagou vários impostos de forma indevida nos anos anteriores, uma vez que, por ser uma empresa majoritariamente estatal, a Sanepar conta com a famosa imunidade tributária recíproca, que impede a União Federal de instituir impostos sobre essa categoria de empresa. E aí esse processo andou e em maio de 2024 a Sanepar soltou outro comunicado ao mercado, confirmando que a União Federal já tinha reconhecido quase 4 bilhões de reais, 3,9 bi, em restituição fiscal para a empresa Sanepar. E foi justamente aqui que as notícias começaram a aparecer. Sanepar pode receber bolada de 3,9 bilhões de reais em precatórios, que é a forma em que a dívida do governo federal passa a ser paga aqui no Brasil. E é óbvio que existem todas as burocracias de pagamento que envolvem precatórios, isso não é novidade aqui no Brasil, mas o fato é que a expectativa é que esse dinheiro seja pago ou nesse ano, em 2025, ou em 2026. Então a gente tá falando ali que nos próximos 12, 18, 24 meses, a gente vai ver um caixa novo entrante na empresa de 3,9 bi. E é aqui que entra a possibilidade de crescimento que muita gente tá falando pra Sanepar. Ora, imagina que tu tem uma padaria e amanhã você vai acordar com mais 100 mil reais no caixa que você recebeu de alguma ação judicial que seja. O valor da tua padaria, ele precisa ser atualizado conforme aquele caixa novo, afinal de contas aquilo faz parte do balanço patrimonial da empresa. Quando a gente olha pro caso da Sanepar, hoje o valor de mercado dela tá na casa de 8,16 bilhões de reais. Então o que a gente fala aqui é que na hora que cair 3,9 bilhões na conta da Sanepar, isso significa, dentro dos 8,16 bilhões que ela vale no mercado atualmente, um acréscimo de quase 48% de valor de mercado na empresa. Ou seja, o que poderia levar a cotação dela muito mais de 40% para cima de uma vez só, digamos assim. E o que chama boa parte das pessoas do mercado é que isso aparenta não estar nos preços ainda, pelo menos até então. E aí se a gente olha para a cotação atual enquanto eu gravo esse vídeo, que está em cerca de R$ 26,96, a gente tá falando que a Sanepar poderia passar a ser cotada a quase R$ 40 por ação por causa desse evento. E a gente olha para tudo isso aqui e pensa, poxa, será que agora de fato a empresa tá barata, ainda mais com essa possibilidade de crescimento? Vale a pena investir na Sanepar? Bom, aqui a gente precisa deixar duas definições muito claras. A primeira delas é que por mais que essa notícia possa parecer muito boa, não faz sentido nenhum a gente contar com ela para tomar uma decisão de investimento. Pode ser que o preço da empresa realmente não esteja considerando esse evento? Pode. Agora, pode ser também que o precatório não seja pago no prazo que foi determinado. Pode ser também que esse precatório nunca seja pago. Isso pode acontecer. Se acontecer, ótimo, a gente vai ter uma informação nova para considerar nos modelos, mas enquanto não acontecer, não faz sentido. Por mais que o valor esteja reconhecido, só dá para confirmar quando ele cair na conta. A segunda reflexão que a gente tira é, poxa, eu preciso então tomar uma decisão de investimentos, mesmo sem considerar a projeção de futuro dos eventos que podem ou não acontecer. E foi por isso que aqui no Clube do Valor a gente criou o nosso sistema de alocação estratégica, que se baseia 100% em estratégias quantitativas, com dados que a gente já tem disponíveis para fazer leitura. E nós não somos pioneiros em investir assim nem no Brasil nem no mundo. Existem várias literaturas falando sobre isso, sobre investimentos quantitativos para os mercados globais e mais especificamente outras literaturas que nos ajudaram a formar as nossas estratégias de seleção de ações aqui do clube. Inclusive uma delas que encontra sempre as 20 empresas que estão mais baratas do mercado em qualquer momento. A gente chama essa estratégia de as ações mais baratas da bolsa. E quando a gente olha para o que ela fez no passado no Brasil, a gente encontra uma performance de mais de 24% ao ano nos últimos 30 anos da AMBB. É óbvio que nenhum desse retorno passado garante retorno futuro, mas nos mostra que selecionar empresas desse jeito faz sentido. Inclusive, se você quiser conhecer ainda mais detalhes de como essa estratégia funciona e 10 empresas que estão atualmente dentro das mais baratas da bolsa, eu vou te convidar a clicar no link aqui em cima e baixar um e-book gratuito que a gente te conta tudo isso. Vai estar na descrição do vídeo também. E aí, beleza, vamos olhar para o caso da Sanepar usando a luz dessa estratégia. E quando a gente olha para as principais métricas da estratégia das ações mais baratas da bolsa, a gente precisa pegar a geração de caixa feita por uma empresa medida pelo EBIT. No caso da Sanepar está em cerca de 2,3 bilhões de reais, ou seja, quando a gente coloca toda a receita da empresa, tira os principais custos, sem considerar juros de dívida ou impostos, a gente tem uma geração de caixa altíssima. E aí quando a gente compara isso com o valor de firma, que nada mais é do que o valor de mercado da empresa mais o caixa da empresa e mais as dívidas, a gente encontra algo próximo a 13 bilhões de reais. E aí tentando entender se a geração de caixa é muito significante perto do valor que a empresa tem hoje no mercado, a gente passa a entender que a Sanepar é hoje uma das 20 empresas mais baratas da bolsa de forma disparada, com um earning yield de mais de 18%. Então, não é por causa do precatório, mas sim por causa de uma estratégia muito clara
clara que a gente consegue afirmar que sim, a Sanepar está muito barata. E é assim que a gente tira conclusões muito claras sobre o mercado. Agora, se você quiser conhecer também fundos imobiliários que estão atualmente muito baratos na bolsa, aí você precisa assistir esse outro vídeo que a gente contou tudo isso em detalhes. Vou estar esperando por lá.